Bom, essa aula visa tratar de sistemas e instalações elétricas, né? Dá um subsídio de sistema elétrico de potência como um todo, desde geração até a entrega aos consumidores, de maneira a dar subsídio ao entendimento de como a energia chega até nós, consumidores terminais. Alguns conceitos de instalações elétricas, né? Nada mais é do que um conjunto de componentes, corpos ou meios que juntos, né, possibilitam um fluxo de corrente elétrica de um ponto de acoplamento ou fonte de energia elétrica e cargas diversas. Isso é um circuito, vamos dizer assim. Um sistema elétrico é um conjunto de circuitos interligados. Uma frase em inglês para apresentar mais ou menos esse conceito. Mas essa ideia de sistemas interligados é que se eu tiver, por exemplo, uma única fonte alimentando diversas cargas, se essa fonte der alguma falha, cometer algum problema, a linha de transmissão, algum transformador no caminho entre geração e cargas, né? Qualquer ponto que venha sofrer alguma falha pode tornar o sistema indisponível. Quando você interliga várias fontes de energia interligadas por linhas de transmissão, subestações, você torna o sistema mais robusto quanto a falhas. A falha de uma linha de transmissão, por exemplo, com o fluxo de potência pode tomar um outro caminho para atender determinadas áreas. Quem é mais velho, né, lembra que na década de 80, 70, a energia elétrica costumava cair, o termo, né, ficar indisponível muito mais frequente do que hoje em dia. Uma das características, né, que possibilitou isso, lógico que tem uma série de fatores, é o fato do sistema hoje ser interligado. Então aqui uma ideia de um sistema elétrico de potência interligado integrando, por exemplo, fontes de geração em massa, que são sistemas tradicionais, né? Eu acredito que aqui a ideia é representar uma termoelétrica, carvão, a gás, né? Hidroelétricas, aqui é a famosa Itaipu, e a energia nuclear, que são vamos dizer assim, as fontes de energia de geração utilizadas grandemente no mundo historicamente aí, né? Mais recentemente aqui, uma coincidência, né? Ou não sei, eu pesquisei no Google essa foto, uma usina nuclear ao lado de um moinho eólico, no caso para moer grãos lá da época de, sei lá quando, 1800, 1900, mas que está em funcionamento até hoje. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra de um holandês sobre geração eólica, né, comentando que a Holanda historicamente já utiliza essa forma de energia há tempos. O que está acontecendo mais recentemente é uma maior em massa, né, conversão dessa energia eólica em energia elétrica. No caso, não é muito comum aqui no Brasil, mas lá principalmente na Holanda, dado a baixa profundidade dos oceanos, os moinhos, né, ou geradores eólicos serem offshore, ou seja, no mar. Onshore é o termo utilizado para os geradores que ficam em terra. E aqui, né, essas fontes de geração são interligadas por linhas de transmissão, sempre visando atendimento aos clientes que demandam energia elétrica. Aqui está apresentado somente residências, né, mas eu poderia também, por exemplo, alimentar uma indústria. Aqui seria um slide apresentando o sistema elétrico de potência mais tendendo à atualidade, em que há uma maior, aqui é a ideia dos offshore, né? Penetração, uma maior inclusão de fontes de energias renováveis. Aqui no nosso caso, no mercado brasileiro, há um grande incentivo ou foco em energia solar e eólico, no caso a eólica mais em grande porte. Observa-se pequenos geradores eólicos, mas a sua inclusão na rede ainda é tímida, né? Depende de continuidade de vento. No caso, no Brasil, talvez seria mais para o Nordeste. Mas no caso da energia solar,
Aqui está apresentando somente no caso residencial, né? Mas não sei se há alguns incentivos de alguns projetos de algumas concessionárias, né? De o que eles chamam de fazendas, né? Solares, onde grandes áreas com painéis solares são utilizados para gerar energia, de certa maneira, de grande quantidade. Lógico que não é da mesma quantidade uma hidroelétrica, por exemplo, uma usina com acúmulo de água, né? Aqui eu achei interessante essa figura, que no caso está representando a energia potencial acumulada com o desnível da água, né? E com pressão esse desnível faz gerar a turbina. Essa turbina nada mais é acoplada a um gerador, o termo certo é gerador, que ele está convertendo a energia mecânica em energia elétrica, né? Mas, de certa maneira, eu poderia enxergar esse gerador como um motor específico com a finalidade de geração. Lá na outra extremidade, um motor, talvez a gente fale motor, não numa residência, o pessoal não imagina muito, né? Mas poderia dizer, as mulheres, né, costumam utilizar os secadores de cabelo, por exemplo, que vai pegar essa energia elétrica fornecida lá na geração e convertê-la em energia, no caso do secador de cabelo, né, energia mecânica do motor e também energia térmica no caso das resistências com ar quente. Mas enfim, isso aqui é um panorama do sistema elétrico de potência que tende a acontecer, né, no futuro. Aqui, voltando para uma área mais técnica, uma representação unifilar de um sistema simples, né, no qual é gerada para ver a transmissão a longa distância. É interessante aumentar a tensão, né, e dada a lei da potência diminuir a corrente e consequentemente a bitola dos condutores. A linha de transmissão, no caso de um modelo unifilar ou no modelo elétrico, que ele vai ser representado por uma impedância, e aplicando as fórmulas lá da lei de Ohm, da lei da potência, a gente consegue, por exemplo, estimar as perdas nas transmissões. E obviamente o nível de tensão em que ela foi transmitida não é adequado para consumo nas cargas, ou pelo menos na sua grande maioria em termos de cargas residenciais. Daí a necessidade de um transformador para abaixar essa corrente para níveis utilizáveis aí por eletrodomésticos, indústria de pequeno porte, motores em baixa tensão. Aqui um diagrama mais detalhado, né? No caso, foram colocadas redundâncias nas linhas de transmissão, e além das redundâncias, né, no transformadores também, aqui está representando as proteções que existem no sistema elétrico de potência. No caso, devido à grande abrangência, né? Por exemplo, um alimentador, um transformador que alimenta uma cidade, uma linha de transmissão que alimenta uma região, dada a importância, o impacto geográfico que a falha de algum desses componentes pode causar, a proteção geralmente ela é muito mais cuidadosa do que vista aqui nas extremidades, né? Eu poderia representar as residências aqui especificamente. A gente basicamente hoje em dia tem os disjuntores termomagnéticos e interruptores diferenciais. Mas enfim, a proteção aqui são equipamentos é uma área de estudo, de pesquisa, é uma área bem detalhada, mas que não é o foco aqui do curso abordar, que é simplesmente representando que, bom, se houver algum problema, um problema mais drástico seria o curto-circuito aqui na rede, mesmo que não haja proteção, em algum ponto da rede sempre vai haver uma forma de, basicamente o que é feito, né, desconectar o circuito elétrico problemático, por exemplo, uma falha, uma falta, um curto-circuito aqui nesse ramal de alimentação, esse disjuntor aqui vem a atuar, deixando o sistema imune a essa falha. Não vem muito ao caso, né, mas o curto-circuito basicamente é um aumento muito elevado da corrente, e aí por exemplo, queda de tensões dimensionadas, vai haver uma maior queda de tensão, o nível de tensão entregue vai abaixar, a energia desperdiçada, enfim. Os condutores não são dimensionados, não suportam essa corrente por muito tempo, a proteção deve atuar antes que o efeito térmico, né, o aumento da temperatura venha a
seccionar os condutores. Bom, aqui uma ideia do Sistema Interligado Nacional brasileiro. Acho bonita essa figura. Interessante que eu venho da área de telecomunicações e existe uma malha de fibra ótica meio que sobreposta a essas linhas de transmissões hoje em dia. E as concessionárias têm a oportunidade de geração, transmissão e distribuição de energia. Hoje em dia tem a oportunidade de adentrar também no mercado de telecomunicações. Além de prover a telecomunicações para a operação e manutenção desta rede elétrica, ela também pode ser um provedor de serviços de telecomunicações. As linhas de transmissão não é bem o foco ou curso, mas apenas para elucidar, né? Alta tensão A1 seriam as linhas acima de 200, superiores ou iguais a 230 kV. Comum aí 500 kV, 750 kV em alguns casos. Mas enfim, não vem ao caso a gente abordar esse tipo de assunto. Tensão de fornecimento, no caso a indústria, né? E as cidades, eu convivendo com algumas concessionárias, eles diriam que existem redes de subtransmissão. Por exemplo, a transmissão de Furnas entrega para uma rede de subtransmissão da CEMIG, que vai entregar para as cidades numa tensão aí, ou indústria dentro dessas faixas de valores aqui. Bom, chegando numa área, uma cidade, por exemplo, numa indústria de grande porte, há o transformador de força que vai transformar, né, a energia que vem de 68, 88 a níveis de distribuição de energia, por exemplo, 15, 24, as classes de tensões, né? Aqui no sudeste brasileiro é comum a tensão em torno de 13,8 kV, 11,9 kV, região de Campinas, por exemplo, enfim, vai ser abaixado o nível que chega para a subestação em alta tensão e vai abaixar para um nível de média tensão, que seriam essa rede de distribuição de energia que a gente vê na parte superior dos postes. Então, nesse sistema de distribuição de energia, né? Acho que eu apertei uma tecla errada aqui. A rede de distribuição em média tensão, abaixo de 15 kV, geralmente os 3 fios na parte superior dos postes chegam nas proximidades das cargas, né, das residências, e alimenta aqui os transformadores que ficam aí nos postes, na entrada de prédios, enfim, condomínios. E na saída dele, neste caso aqui, saem 4 fios. Aqui eles estão apresentados, esses 4 fios, e destes 4 fios é que sai a alimentação para as residências em baixa tensão. Nesse nesse transformador, a classe de tensão de média lá é a mesma do caso anterior. E no caso ele vai entregar a energia em baixa, né? Não está dando para visualizar ali, mas a gente vai ver detalhes adiante. Outros tipos de transformadores usados aí na rede de distribuição, por exemplo, a eletrificação rural aqui com 2 fases, ou hoje em dia é comum eletrificação rural chegando com apenas um condutor e o retorno da energia vem pela terra. Bom, não vem ao caso também abordar esse tipo de assunto, né? O que importa para a gente são as tensões de fornecimento, que vão ser da baixa tensão. Em outro caso de transformadores, no caso aqui transformador a seco, geralmente em áreas de movimento de pessoas, né? Shoppings, por exemplo, hotéis, dado o problema de sobrecarga que vem a aumentar a temperatura, esses transformadores aqui, ou eixos aqui, eles são refrigerados a óleo, né? Esse óleo vai aumentar, de certa maneira, eu costumo dizer que vira uma panela de pressão. E devido à segurança, né, em áreas de grande movimento ou de presença de público, é aconselhável, ou não sei se é recomendado, norma, o emprego de transformadores a seco. A distribuição, no caso aqui, está tratando destes condutores, né? Principalmente aqui na parte aérea, que vai ser abordada ali. Ela pode ser convencional, conforme aquela apresentada, se bem que compacta, enfim, eu poderia dizer que a convencional eu teria um
condutor aqui, outra aqui e outra aqui. Uma rede compacta, ela tem uma certa isolação e permite que os condutores fiquem mais próximos entre si. Isso aí diminui a área de contato, por exemplo, com árvores. No caso, quando houver tempestades, venha causar curtos-circuitos e pior, temporários que causa... Mas enfim, a convencional, a distância dos condutores são cabos nus e a distância é relativamente grande, né? E o ar, a isolação entre eles. A redistribuição aérea compacta são mais recentes, né? Existe uma certa isolação, mas ainda há necessidade de separação entre os condutores. O ar incorpora, né? Integra essa isolação entre os fios. E uma rede de distribuição aérea isolada é aquela que permite que esses condutores aqui fiquem entrelaçados entre si, ou seja, há realmente uma isolação entre os condutores. E por fim, né, as redes subterrâneas, geralmente usada nos centros das cidades. É até interessante que em Nova York, devido a problemas com fogos, né, incêndios, perdão, o Corpo de Bombeiros lá em 1890, meio que a prefeitura, não sei muito bem ao certo detalhes da história, né, mas na cidade de Nova York, antes da década do século de 1900, já tinha uma rede subterrânea para facilitar o acesso das escadas dos bombeiros para socorrer vítimas aí nas residências de incêndios. Mas enfim, a rede subterrânea, obrigatoriamente os condutores são isolados e passam por debaixo do solo. São a rede mais cara, a localização de faltas é complicada, mas enfim, isso não vem um foco aqui do nosso curso. A terminologia, né, para conexão de transformadores também não vem muito ao caso. Eu não vou dar detalhes dessa simbologia aí aqui, os slides vão ser fornecidos no curso aí, mas são redes TN, no qual a terra e o neutro são condutores separados que se conectam próximo à fonte. Bom, lá no transformador, né, isso aqui é o secundário dele, ele recebeu uma tensão em média tensão. Geralmente os transformadores aqui no primário são ligados em estrela, e aí ele recebe os 3 condutores e, por no meu caso magnetismo, né, ele vai induzir corrente nesses enrolamentos do secundário. No caso aqui eles estão ligados em estrela, na entrada triângulo, perdão se eu falei errado, né, e no secundário, primário triângulo, no secundário estrela. E o ponto central, ou neutro, né, vocês podem perceber aqui em todos os casos dos transformadores, vem o aterramento. Mas enfim, TNS, o terra e o neutro são condutores separados que se conectam próximo à fonte, consumidor, né, o neutro e o terra aqui. Lá no transformador eles são um único ponto, mas na linha de distribuição eu teria 5 fios. Opa! Nessa simbologia do poste aqui, né, essa rede de baixa tensão aqui, nesse circuito de baixa tensão, teria 5 e não 4 fios como apresentado aqui. O TNC, condutor combinado com terra e neutro. Então aqui eu tenho o terra e o neutro, né, que são entregues para os consumidores, são o mesmo consumidor. E o último caso, o TNCS, em que os condutores de neutro e terra, eles são comuns lá no transformador, na subestação, que transforma de média para baixa tensão. Em algum ponto da linha eles são separados para chegarem aos consumidores. Bom, as instalações elétricas residenciais, né, algumas normas que tratam do assunto, a NBR 5410, as instalações de baixa tensão, e ela define que baixa tensão são tensões abaixo de 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. No nosso caso a gente trabalha com
220, 120 volts, 127 volts na AC, na entrega de fornecimento de energia para as residências, né? E no caso extra baixa tensão, né, quando a tensão é menor do que 50 volts em corrente alternada. Geralmente isso é utilizado na indústria hoje em dia por questões de segurança no manuseio dos painéis de comando, de controle de motores. A NBR 5410, né, também se aplica a novas instalações e reformas, definindo as condições mínimas que as instalações de baixa tensão devem atender, visando adequado funcionamento e segurança. Questão de dimensionamento de condutores, proteção, etc. Não vem muito ao caso aqui nesse instante, apenas mencionando as normas, né? Em áreas de fluxo público, né, prefeituras, escolas, teatros, existe uma norma específica para as instalações elétricas, né, e a 13534, né, é apropriada para estabelecimentos de saúde. Logicamente, as instalações devem ter um cuidado na elaboração maior que nesses casos. Alguns componentes, não estou estendendo muito a aula aqui, né? Isso aqui é texto meio que teórico. Aqui são coisas interessantes, né? A fonte de energia, houve um erro aqui na escrita. Eu tenho um problema de enxergar, eu não enxergo essas coisas, né? Fonte de energia, dispositivo de comando e proteção, são as chaves, os interruptores, fusíveis, relés. Os equipamentos de utilização, né, podem ter os industriais e não industriais. Uma instalação pode ser fixa, estacionária, portátil ou manual. Uma extensão, por exemplo, é uma instalação manual. Uma instalação portátil, bom, que não vem muito ao caso, né? A gente vai tratar basicamente de instalações fixas. Uma instalação estacionária seria, por exemplo, um estagiário que fez um trabalho na cidade dele, lá de Campeça, em que parece que a prefeitura contratou um caminhão que trouxe um aparelho de tomografia computadorizada, algo do gênero. Não sei muito detalhes do que era o equipamento médico. Mas o caso, né, é que a prefeitura ela tem um ponto na cidade, eu não sei exatamente aonde, né, que desenvolve eventos. E nesse ponto ele já tem contratado com a CEMIG um ponto de conexão de luz. Esse meu aluno, né, eu era orientador do estágio dele, ele fez a instalação desse caminhão para alimentar esse equipamento itinerante, né, ele fica rodando aí nas prefeituras. Bom, o aparelho elétrico, né, ele pode ser um eletrodoméstico aí, fornos, chuveiros. Hoje é comum os eletrônicos em geral, televisão, som, computadores, carregadores de celulares, os aparelhos para iluminação, as lâmpadas, as chaves, os sensores, etc., né? E a linha elétrica, que é um ou mais condutores e infraestrutura, que trata também dos isoladores, fixação nas paredes, suporte, proteção mecânica, destinada ao transporte de energia ou sinais elétricos. Ou seja, o que essa frase está dizendo para referir a uma linha elétrica é toda a infraestrutura de suporte aos condutores, não somente os condutores propriamente dita e dispositivo de comando, né? Bom, em termos de instalações elétricas residenciais, no caso de projeto, um ponto importante é a potência elétrica instalada em uma instalação, ou setor ou área. Por exemplo, é comum, pelo menos na minha residência, eu fiz um circuito dedicado para o chuveiro, outro circuito para o banheiro e cozinha, outro circuito para o quarto, outro circuito para a área de serviço, outro circuito para a minha oficina. Ou seja, se eu tivesse um único circuito, lógico que o circuito que vem do padrão de entrega da concessionária até o quadro de distribuição interno da residência, isso é único, mas geralmente, pelo menos tecnicamente falando, os condutores devem suportar uma demanda, um somatório de potência de todas as cargas da residência. Nesses circuitos individuais é interessante que as cargas... É interessante não, você
naturalmente induz que a carga ligada em cada circuito, por exemplo, num quarto ou conjunto de quartos em relação à cozinha, eles são distintos. A cozinha, banheiro, tem algumas cargas específicas, né, como chuveiros, fornos, torneiras elétricas, né, que são equipamentos que apresentam uma potência elétrica alta, naturalmente demandam, consomem energia elétrica, uma corrente elétrica elevada, e daí é interessante termos em nossas instalações, né, eu falo o público em geral, o dimensionamento correto dos condutores para suportar a corrente e dispositivo de proteção caso algum problema aconteça, esse dispositivo venha a desligar, a atuar antes que alguma pane, alguma avaria principalmente condutores, talvez ao equipamento, não aconteçam. Bom, mas enfim, para mim determinar a potência, por exemplo, na minha cozinha, eu teria que ter aqui o somatório de... Bom, mas quantos eletrodomésticos estarão ligados ao mesmo tempo? Eu tenho uma geladeira que liga e desliga conforme a atuação de um termostato para manter a temperatura. Eu tenho liquidificadores, forno elétrico. Eu olhando aqui, pensando, eu acho que é basicamente isso. Mas pensando que eu vou ter um circuito de tomadas, e eu tenho, dividido do circuito de iluminação. Então eu posso dizer que nesse instante, por exemplo, não existe demanda nenhuma na minha cozinha. Porventura, daqui a pouco vai existir a potência da geladeira quando ela acionar, dado o aumento da temperatura do seu motor. Ou quando eu resolver fazer um suco, ou assar um pão, assar alguma coisa, vai haver uma demanda. Então eu preciso, no dimensionamento dessa potência, né, pensar qual é a utilização, e aí vem o conceito de potência instalada, que é todo a somatória de todos os equipamentos eletrodomésticos que existem em uma residência, e potência demandada, que é aquela potência em que, ou seja, é o conjunto de eletrodomésticos que estão ligados em um determinado instante ao mesmo tempo. Daí há uma demanda, um somatório de potência, e daí um somatório de corrente elétrica demandada para um determinado circuito ou setor de uma instalação. Bom, eu acredito que essa aula tenha dado uma ideia no sistema elétrico como um todo. Foi dado alguns conceitos aqui que vão ser abordados com alguns detalhes mais adiante, né? Principalmente essa questão da potência elétrica, mas enfim, essa aula termina agora.